E aí pessoal, beleza? Eu vou deixar um link na descrição, que é do vídeo que o Bob respondeu sobre se morreremos no reino de 1000 anos. Justamente o pessoal ter noção de uma forma mais profunda com ele. Mas eu vou posicionar aqui uma reflexão sobre o que é a morte, né? Para agregar mais pacotes de informação e que o pessoal tenha mais uma nova perspectiva, né, a respeito do que se trata a morte, tá beleza? Então não deixem de ler a matéria no site também completa e também assistir o vídeo do Bob. Partindo do princípio que nós somos as somas dos nossos sonhos e traumas, que isso é a consciência, né? É a aprendizagem daquilo que traz dor e daquilo que traz alívio, e assim cria-se o fluxo, o movimento simétrico a qual nós bem conhecemos através do caminho de 7/12 momentos que permite a consciência existir. Então, uma analogia a se fazer se a morte, o que acontece após a morte, para ficar claro para quem está começando agora nesse caminho, é exatamente como funciona um computador. Assim como nós experimentamos dor e alívio, a consciência experimenta dor e alívio e evolui, assim para haver um programa em uma tela de computador, o computador, né, lê 0 e 1, né? Seria a nossa consciência lendo dor e alívio, sonhos e traumas. Portanto, se em um computador, quando você desliga, o programa não acaba, ele está armazenado na memória ali do computador. Quando também nós desligamos a matéria, automaticamente isso implica que a nossa consciência, esse acúmulo de sonhos e traumas, através desse ângulo, né, que é a sua perspectiva, que é a sua cor, também não pode acabar. Ela já existe, ela faz parte do corpo geral, da simetria, faz parte das probabilidades infinitas. Então, hora ou outra, ela vai plasmar de novo e o ser há de se reconhecer agora no novo reino, né? Antes não, ficava em baralho, ninguém sabia quem era, de onde veio, para onde vai. Mas agora no novo reino vai ficar cada vez mais claro sabermos quem nós somos. E cada vez mais flutuando com a consciência em quinta dimensão ou no reino quântico eterno, mais distante nós ficamos do apego, né, da matéria. Então, uma coisa, né, também meio clara, mas que a gente não fazia, ou pelo menos eu não fazia essa síntese, era que, para a morte existir, primeiro existe a vida, né? É a vida que cria a morte. Mas as duas têm que nascer junto, porque a sentença da morte é a vida. Porque quando há existência, há vida, isso implica, né, espaço-temporalmente, um fim. Se há um início, há um fim. Portanto, quando nós vemos de forma quântica, não existe início nem fim. Então você vira até meio esquizofrenia. Por isso que no nosso reino quântico também a gente vai implorar uma hora, a gente vai falar, não, chega disso, eu preciso morrer, preciso ter perspectiva. Porque ser eterno é a mesma coisa que não ter início, não ter início nem fim, né? E não ter início e não ter fim é equivalente à morte. Então a vida é eterna quando você se cansa de existir, de repetir os mesmos passos, o mesmo processo, que não dá já experimentou infinito de possibilidades, de prazeres absolutos, etc. E se você não criar uma perspectiva de morte, né? Se você falar, eu morri, eu não morro nunca, eu sei que eu não morro, sou imortal, então perde a graça. Que inclusive é uma parte interessante do seriado Lúcifer, né? Quando Caim, ele deseja a morte, que a punição dele, né, foi... Bom, eu tô dando spoiler aqui, mas a punição dele seria não morrer nunca, porque ele ter matado o irmão. Então é o paradoxo, né, ali que eles criaram na série. Portanto, sendo ele eterno, ele viu todas as pessoas sendo passageiras, todos os amores que ele teve são passageiros e ele é eterno. Então essa agonia que ele tem, né, isso, claro, baseado no seriado, essa agonia de ser eterno que ele tem, ele deseja morrer, mas existe só uma forma de provocar a morte dele, que seria um divino, né, matando ele. Por isso ele provoca Lúcifer e tal, para que Lúcifer o mate, né? Enfim, tem todo um contexto lá, é legal o pessoal assistir para não ficar sem graça, mas
é basicamente isso, que a eternidade, ela uma hora cansa, que vira estagnação do mesmo jeito. E é isso que o Bob sempre tem mostrado para nós. Portanto, para provar que a morte é uma ilusão, é só você imaginar que, peraí, um programa não deixa de existir, mesmo se ele for eliminado da memória, mesmo que você apague, vai ter em outro lugar, em outro espaço-tempo, alguém pode criar o mesmo programa. É só uma sequência de 0 e 1, né? Então, peraí, é limitado ali, uma sequência de 0 e 1, uma sequência de sonho e trauma. Então, essa sequência de sonho e trauma, o que define aquele ser, aquela versão ali, aquela cor, né? Por exemplo, o vermelho, na sua, vamos dizer assim, no seu centro ali, o vermelho absoluto, aquele que os outros do lado falam, ele é vermelho, né? Tanto do laranja quanto do violeta ali. Fala, ele é o vermelho. Enfim, para ele ser vermelho, ele tem uma frequência, né? Uma oscilação ali específica, né? Em hertz, que dá para medir, vamos dizer assim, cada hertz, né? É um ponto de sonho e abaixo da onda, né? É o ponto de trauma, um exemplo, tá, gente? Só para vocês terem noção que é sempre essa dualidade. Então, o vermelho é essa sequência, é esse padrão, né, de sequência ali de oscilação que permite que a gente enxergue como vermelho. Da mesma forma, aquele ser se conecta aqui, por isso o Bob fala, por isso que se tu não for um dos 12, tu é um dos 36, tu é um dos 144 mil, não importa, vai fragmentando, fragmentos da mesma consciência, da mesma cor ali, né. Então, por isso que com 7 cores faz-se o infinito de cores, né. Porque são fragmentos, pode misturar, então você vai ter uma característica, a sua consciência, o seu eu aí tem uma característica limitada, vamos dizer assim, espaço-temporalmente falando, né? É claro que a quantidade do processo quântico ali, né, que aconteceu, né? A quantidade de informação que tem no ser, a nossa escala é infinita. Você fala, nossa, é infinita a quantidade de informação que existe dentro de um ser. Na verdade não é infinito, mas ele tem acesso ao infinito. Então, por isso também existe a possibilidade de você... no espiritismo, né? Acabar, como o Hélio Couto sempre canaliza, né, e tal. Canalizar, porque você vai vibrar e oscilar exatamente como aquela outra consciência vibrava e sintonizava. E quanto mais informação você tiver dela, mais próximo você vai estar, lógico, né, da totalidade, da plenitude daquela consciência. E a canalização funcionaria como uma espécie de rádio, como o Hélio Couto mesmo sempre explica, né? Um rádio, ele não precisa mudar de lugar para ter acesso a uma outra frequência, basta que você sintonize, né, ali o dínamo do rádio. É a mesma coisa quando o Bob explica sobre as ondas, essa questão da ressonância, né, da frequência. Quando explica quando as cordas do violão, que você toca de um lado da sala, ela vai tocar lá no outro lado também, mesmo sem tocar, porque elas ressoam, né, a vibração ali, sintonizam, pronto. Isso é controle remoto, isso é, de fato, o controle remoto, né. Então, consciência remota, enfim, que o Hélio Couto também fala, que nada mais é do que, como nós vemos aqui, isso é você oscilar a mesma frequência, os mesmos padrões, tendo os mesmos sonhos, os mesmos traumas que certa consciência tem, você se transforma nela, você é ela. Então você meio que fica indefinido se você fizer isso, você precisa ter uma personalidade, porque de fato você tem um ponto que te agrada, né? Assim como as cores, elas não podem simplesmente querer ser todas, então elas se transformam no uno, e o uno queima, como nós sabemos, o uno é a totalidade frente para o nada, é seu oposto, então ele se fragmenta, né? A luz se fragmenta no prisma justamente para ter essa dança, né? Dançar consigo mesmo em todas as suas facetas. Por isso Deus e as 72 faces de Deus, porque é assim que Deus consegue criar, né, o espaço-tempo para que ele não cesse tanto na estagnação do eterno ali, possa ter o passageiro para dar alívio, né? Então, esse passageiro que cria a ilusão da morte. E é graças a essa ilusão da morte que ele pode valorizar a vida. Através de nós, através desse medo de morrer. Entende? Então, a morte, de fato, ela é uma perspectiva da vida. E ela é criada automaticamente junto. Então, seja com Bob Navarro, ou na série Lúcifer, ou no Hélio Couto, a gente tem essa característica. E para não deixar de falar também do físico Nassim Haramein, né? Embora a ciência já está quase perto de provar que a morte é uma ilusão, vi uma matéria sobre isso, de repente eu vou até procurar também, de repente coloco aqui no site. Fala sobre isso, fala que a morte é uma ilusão da consciência apenas. Porque o corpo, os átomos aqui desfazem, né? Vão virar bactéria, vão virar chuva, a chuva vem, né? Escorre, vira micróbio, vai pela terra fora, enfim.
seus átomos vão estar espalhados no universo de novo. Não, nenhum átomo se perde, né? Isso que o Nassim Haramein fala, que não existe. Nenhum átomo sequer se perde. Então por isso que a morte se torna uma ilusão, porque a morte do corpo é só uma desfragmentação atômica da matéria aqui. E aquilo que ressonava é apenas uma informação, né? Um código, vamos dizer, de binário, entende? De sonhos e traumas. Então fica nítido ver que não importa para onde você olhe, já, né, através da ciência hoje ajuda muito. E a conscienciologia mostrando que a morte nasce junto com a vida, porque todas as coisas nascem juntas, elas são juntas, né? Não tem como separar. Essa separação quem faz é o binário aqui, para poder ter referência uma de outra e poder gerar essa dança. E isso já é Deus, através de nós, se manifestando no binário para que ele possa ter companhia e não ficar só naquele momento de estagnação de ser todas as possibilidades juntas, entendeu? Porque aí a morte e a vida não existe, é só a mesma coisa, a mesma agonia. Basicamente é isso aí. Bom, espero que tenha ficado clareado para vocês um pouco mais.